Então, eu fui de uma geração. Quando eu comecei a fazer cinema, ainda não tinha as leis. E também logo veio não sei se vocês sabem do Collor, que ele fez um sequestro de todas as contas, né? Todo o financiamento que o pessoal tinha guardado, dinheiro. E de um dia para outro acabou o cinema, assim, não tinha mais nada. E aí ficou um buraco, assim, ficou um buraco. Teve diretor que mudou de profissão, foi morar no campo, foi ser escritor, outros que, enfim. E aí ficou muito tempo sem produção, e depois, quando começou de novo o resgate do cinema, que eles falam retomada do cinema, né? Eles dividem nesse ciclo, que foi, eu lembro que foi o filme da Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que, de repente, um filme era o único filme que tinha, e ele estourou na bilheteria. Ela começou com uma cópia, e o filme arrebentou, assim. Aí foi um fenômeno mesmo. E aí, a partir daí, a Associação dos Paulistas de Cineastas, a ABD, várias, como é que chama, organizações, sindicatos dos cineastas e produtores começaram a se juntar. Então, quando começou as leis de incentivo, na verdade, não é que o governo simplesmente foi todo consequência, resultado de uma luta do segmento, né? E aí começou, então apareceu a Lei Rouanet, acho que tinha mais uma, que era Mendonça, era a Lei Mendonça também, acho que ela desapareceu hoje, né, a Lei Mendonça. E a Lei Rouanet, e logo depois surgiu a Lei do Audiovisual. Eu lembro assim que a Lei Rouanet era isso, né, que você tinha os empresários que tinham que pagar imposto, né, que tem que pagar imposto, uma parte desse imposto eles destinam à produção cultural. Então, na época, quando começou a Lei Rouanet, você tinha que pegar o seu projeto por debaixo do braço e ir direto na empresa. Então, você imagina, por exemplo, você tinha um projeto que falava de LGBT, ou se você tinha um projeto que falava, por exemplo, que tivesse uma visão crítica sobre as barragens que se constroem no Brasil, a consequência das barragens que atinge muitos povoados, enfim. Era muito difícil, porque o cara da empresa era que decidia o conteúdo do projeto. E, ainda por cima, você tinha que complementar, não era... Ele dava uma parte e ele mesmo tinha que pôr uma parte. Uma parte vinha da renúncia do imposto de renda, né, que destinava para o projeto, outra parte ele tinha que pôr. E aí os caras, às vezes... então, foi no começo, os caras, assim, os empresários, era muito difícil, às vezes, eles darem. Então, era uma batalha enorme. Aí, lembro que veio a Lei do Audiovisual, que aí era 100% do que o cara... né, do 1% do imposto de renda que ele tem que pagar, certo? Ele pode destinar ao investimento cultural, e ele abate esse 100% do que ele deu. E isso facilitou muito, e aí que eu percebi, assim, uma diferença mesmo, em termos do incentivo dos filmes, com quando veio a Lei do Audiovisual. Aí eu percebi, assim, eu senti muito que deu mais do que quando veio a Lei Rouanet. A Lei do Audiovisual foi, assim, um boom. E eu sei que é uma lei que eles se inspiraram, na época, na França. Porque, assim, não sei se vocês sabem, da Europa, o país que mais luta, vamos dizer assim, para assegurar o mercado deles em relação ao norte-americano, à hegemonia americana de distribuição, é a França. A França tem uma tradição de lutar muito pelo seu cinema, assim. E eles desenvolveram essa lei. Parece que o Brasil, a classe cinematográfica, não sei se foi o Barretão, acho que foi o Barretão, que está vivo ainda, né, Luiz Carlos Barreto, que estudou, e eles trouxeram muito. Aí eles trouxeram esse modelo da Lei do Audiovisual, que, na verdade, começou na França.
E, e aí foi, e aí deu um incentivo muito grande. E aí eu acho que aí se aperfeiçoou o mecanismo, e aí, em vez de você ir direto para as empresas, aí o próprio Estado começou a criar formas de intermediação, entendeu? Então, hoje, quando você vai batalhar essas leis, não necessariamente você tem que ir direto à empresa, você entra nesses editais de fomento, vários editais. E agora a gente está num período muito delicado, porque esse atual governo, né, que ele está fazendo muitos cortes assim nos projetos sociais, a área cultural é uma das mais afetadas assim. Então a gente tem que estar muito unido agora assim para não ter um retrocesso também na área do cinema, né, porque foram muitos anos, né,